Vamos lá, quais são os 3 pilares que vão levar você ao emagrecimento? Emagrecimento definitivo. Aí entra uma briga, né? Existe um emagrecimento definitivo? Não existe? E aí eu vou até explicar para você também o porquê dessas discussões. Ah, outra discussão, emagrecer é uma escolha, não é uma escolha? São discussões que todos os pontos de vista que você vê aí em vídeos curtos, eles têm um fundo de razão, mas você só vai tirar uma conclusão absoluta e correta se você ver uma explicação mais aprofundada. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre os 3 pilares que vai fazer você chegar num resultado duradouro, com menos problemas possíveis. Vai lá. Primeiro pilar do emagrecimento, você precisa entender a regra do jogo. Tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa entender como funciona, certo? Você vai jogar bola, você não sabe como que funcionam as regras, você vai lá e pega a bola com a mão. Não pode. A regra do jogo diz que você não pode pegar a bola com a mão, assim como se você for jogar basquete, você não pode chutar a bola, certo? Então existem regras que devem ser seguidas para que o resultado aconteça. Se você não sabe o básico, não sabe seguir essa regra, não adianta. Essa regra, ela faz, quando você não sabe dela, ela faz você cometer muitos erros. Ela é assim, ó, se você não conhece a regra, você está sujeito a cometer muitos erros. Por exemplo, aparece um vídeo lá na sua rede social falando assim: conheça o alimento super poderoso e emagrecedor, que vai fazer você emagrecer, sei lá, o chá não sei das quantas que vai. Não existe um alimento específico isolado que vai fazer você emagrecer. Esses vídeos, esse tipo de conteúdo, ele está claramente quebrando o primeiro pilar, que é a regra do jogo. Então vamos lá, vamos construir esse pilar aqui com muita base para que você nunca mais esqueça disso e nunca mais caia nesse tipo de conteúdo barato e sensacionalista, tá? Inclusive, desses 3 pilares para o emagrecimento, eu escrevi, eu estou escrevendo, na verdade, estou terminando, um livro. Esse livro vai se chamar As 7 Leis do Emagrecimento. E aí ele vai ser lançado em 2027. Enfim, essas 7 leis do emagrecimento são baseadas nos 3 pilares que eu vou falar para você agora. Pilar número 1, a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é a primeira lei da termodinâmica. Ah, Marcelo, eu quero emagrecer, você vai me ensinar física aqui? Pois é, essa regra, essa lei é uma lei imutável, como se fosse a lei da gravidade, sabe? Se eu não conheço a lei da gravidade e eu solto um objeto aqui, esse objeto vai cair no chão. Se eu conheço a lei da gravidade e solto o objeto aqui, ele vai cair no chão. Por quê? Porque a lei ela acontece independente se você conhece ela ou não. É uma lei obrigatória, imutável, ela existe e pronto. Assim como a primeira lei da termodinâmica que fala sobre a energia. A energia ela se transforma, ela não some, ela não pode ser, ela não pode desaparecer. Por exemplo, o hambúrguer que você comeu vai virar energia no seu corpo. Essa energia no seu corpo, ela vai virar alguma coisa. Ou você vai usar ela no seu músculo, fazendo alguma atividade, se movimentando, as suas funções fisiológicas, o seu metabolismo trabalhando vai eliminar essa energia. Ou, se você não gastar toda essa energia, ela vai ser armazenada. O excedente, o que sobra, vai ser armazenado. Ele não some, não desaparece, vai ser armazenado. Então é uma questão de balanço. O quanto de energia que você colocou para dentro e o quanto de energia que você pôs para fora. No final das contas, é igual um saldo bancário da sua conta bancária. Quanto de dinheiro entrou, quanto de dinheiro saiu, quanto de dinheiro sobrou ou faltou e ficou negativa a conta, certo? Vamos lá, você vai entender. Vai com calma, vai me escutando aí que você vai entender. O que é energia? A energia não é em gramas que se mede. Por exemplo, Marcelo, eu como muito pouco. Eu comi aqui 100 gramas de alguma coisa, enquanto a fulana aqui comeu 300 de outra. Não interessa volume. Para você entender claramente aqui, ó, o que você acha que vai engordar mais?
100 gramas de bacon ou 100 gramas de alface. 100 gramas de alface vai dar um volume grande, assim, ó, um volumão de alface, um monte de alface. Você vai olhar e falar, nossa, é alface demais da conta. E o bacon? Vai dar um tantinho de bacon lá dentro das 100 gramas. Qual que você acha que vai fazer a pessoa engordar mais? É óbvio, como eu falei, não existe um alimento específico que vai fazer engordar e emagrecer. Então deixa eu reformular a pergunta. Qual desses dois alimentos, o alface ou o bacon, você acha que vai te proporcionar mais energia? No final das contas, quem está comendo mais? Quem comeu o bacon ou quem comeu o alface? E a resposta é quem comeu o bacon. Por quê? Quando você traduz em calorias, essas 100 gramas de bacon vai dar, esses 100 gramas de bacon vai dar muito mais energia do que 100 gramas de alface, certo? Então beleza, você entendeu agora. Então, ao longo do dia, depende do que você come, não só das quantidades, mas do que você come, que vai determinar a quantidade que você comeu em energia, que vai fazer esse balanço subir ou descer. Agora tem outra variável, né? Eu estou falando aqui sobre colocar energia para dentro, mas também tem o gasto de energia. O gasto de energia, ele é medido, né, estimado, aí tem várias equações que estimam quanto que cada indivíduo vai gastar de calorias. Mas você já deve ter ouvido falar, a minha taxa metabólica basal é de 1.000 e tantas calorias. O que significa taxa metabólica basal? Significa assim, ó, tô aqui parado, sem fazer nada, só mantendo a minha vida. Ou seja, respirando, coração batendo, as funções fisiológicas estão acontecendo. Se eu ficar paradinho, quantos que vai gastar? 1.000, 1.500, 2.000, depende da pessoa, certo? Certo. Isso é a taxa metabólica basal. Somado a isso, tem a vida do caboclo. O cara, qual que é a vida do cara? O cara acorda de manhã e fica o dia inteiro sentado? Ou ele acorda e é um gari, passa o dia inteiro andando atrás do caminhão de lixo e tal? Depende muito do que a pessoa gasta de energia, né? Para poder determinar o gasto calórico e determinar esse balanço. Então esse é o primeiro pilar. Quando você consegue manter um gasto energético superior ao que você coloca para dentro de energia, você consegue emagrecer, perder peso. Como se fosse um carro. Imagina um carro, você encheu o carro de combustível, então está cheio de energia. Se você andar com esse carro até acabar todo o combustível, o carro vai parar, certo? O nosso corpo não para. Nesse exemplo aqui, vamos supor que se você conseguisse continuar andando com o carro, mesmo com o tanque vazio, isso significa que seu carro ia começar a emagrecer, ia perder lá peso. Né? Se você sendo esse carro, quando você esvazia o seu tanque, o seu corpo, o seu organismo vai buscar combustível em outras áreas, que é o estoque de energia via gordura, por exemplo. Beleza, entendeu o primeiro pilar. Agora o segundo pilar, qual que é o segundo pilar para você ganhar esse jogo? Como nós estamos fazendo aqui uma analogia de jogo, né? O primeiro pilar são as regras do jogo. O segundo pilar tem a ver com o jogador. Você precisa conhecer o jogador. Quem é o jogador? Nesse caso aqui, o jogador é você, sou eu, né? Cada um está jogando o próprio jogo aí. E você precisa entender como que o jogador funciona. Entender como esse jogador funciona é o básico para você entender o comportamento desse jogador, os comportamentos básicos desse jogador. Por exemplo, você sabe ou deveria saber que a nossa maneira de viver, o nosso comportamento, ele vem de uma herança lá da pré-história, né? É como se o nosso DNA foi moldado nas condições lá da pré-história, onde não havia estoque de alimentos, o cara lá tinha que sair para caçar, não existia trabalho home office ou em escritório que você ficava sentado o dia inteiro. Então, a dinâmica do metabolismo nosso de hoje é um fruto de uma adaptação feita há milhares de anos atrás. O que isso quer dizer? Resumindo, o nosso corpo é mestre em economizar energia, porque na situação lá atrás, se não economizasse energia, a pessoa morria. Então, o gene, a característica de quem não economizava energia, simplesmente não passou para frente. Porque lá atrás, como não tinha uma geladeira para estocar comida,
o organismo do caboclo lá atrás precisava economizar muita energia, porque não se sabia quando seria a próxima refeição. Não era só abrir a geladeira lá e tirar uma refeição congelada lá, não era só abrir o armário e pegar um miojo, porque não existia isso. Saía para caçar, não encontrava caça, não encontrava comida, ambiente hostil, animal atacando. Então, a nossa característica hoje, né, a característica do jogador que somos nós, é uma característica de uma tendência de economizar muita energia, e isso na prática quer dizer que você tem uma tendência de ser preguiçoso. Você tem uma tendência de não querer fazer exercício físico. Você tem uma tendência de querer muito mais ficar sentado no sofá do que ir para a academia puxar ferro. Essa é a tendência do jogador, certo? Outra coisa, uma facilidade de estocar energia. Então, o nosso corpo ele gosta muito de armazenar gordura, porque essa gordura ele usaria, né, em tempos de escassez de alimento. Então, toda vez que você come um alimento hiperpalatável, um alimento industrializado, que tem ali uma composição de gordura, sal, açúcar e tudo mais, que deixa aquele alimento super interessante para o nosso cérebro, né? Porque quando a gente come aquilo, o nosso cérebro entende, ó, encontramos uma fonte de energia muito boa, porque com pouco alimento a gente está conseguindo estocar muita energia. Então é como se o nosso corpo tivesse uma afinidade maior por esse tipo de alimento, justamente por conta dessa característica nossa de armazenar, de sobrevivência, né? Então, é óbvio, o que você vai achar mais apetitoso, mais atraente? Um prato de salada ou um Big Mac? Óbvio que o lanche vai ser muito mais atrativo para você, para mim. Se você respondeu que não, você já venceu o jogo aí, ou você está mentindo, né? Então é isso. Entendeu o jogador? O jogador é esse. É dificultoso o jogador, certo? Então vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar para você emagrecer é como manipular o jogador. E quem vai manipular o jogador? Você mesmo. Ué, Marcelo, você falou que eu era jogador, agora eu sou eu quem vai manipular o jogador, então eu sou 2 em 1. Exatamente, você é 2 em 1. Imagina que você é o técnico e você é o jogador ao mesmo tempo. As duas vozes que tem na sua cabeça, uma é o técnico, outra é o jogador. O jogador é o preguiçoso, não quer jogar, quer comer besteira. E você, como técnico, precisa fazer ele seguir corretamente o jogo, as coisas que tem que ser jogado, né? E aí existem várias estratégias para que você faça com que o jogador obedeça o que tem que ser feito, né? Por exemplo, a regra do jogo é o déficit calórico para você emagrecer. E aí você tem lá uma dieta. Você foi no nutricionista, o nutricionista passou uma dieta para você e você precisa seguir aquilo lá. Agora você, como técnico, tendo o conhecimento de como o jogador funciona, como que você vai fazer para manipular o jogador para seguir a dieta? Esse é o pulo do gato, entendeu? Agora você vai precisar agir como se fosse um engenheiro por processos. Quando tiver uma falha no processo, você vai ter que parar o processo, analisar as falhas, analisar a causa raiz, propor soluções, voltar para o jogo, retomar o processo e medir de novo. Deu errado de novo? Trata de novo, outra medida corretiva. E assim vai até você conseguir ter resultado ao longo da vida. É um jogo de longo prazo. É um jogo para a vida inteira isso, tá? Principalmente você que realmente tem obesidade, que é uma doença crônica que vai te acompanhar pro resto da vida. Então esse é um jogo que você tem que jogar pro resto da vida. Esse conhecimento sobre o jogador e a manipulação do jogador é algo recorrente que você tem que aprender a gostar, aprender a jogar esse jogo, ser obcecado por isso. E aí você vai ter o seu sucesso ao longo da vida. Vou te dar alguns exemplos aqui. Vamos lá, primeiro exemplo. Você sabe que o jogador ele é preguiçoso, ele não quer ir para academia puxar ferro. E você precisa começar a academia para puxar ferro. O que você faz? Vou te dar duas opções. Você vai na academia, chega lá, pega lá uma ficha com o professor lá e segue aquela ficha que o professor te passar e treina. Ele vai falar para você, faz mais uma, mais outra, e você faz e treina e tal, e você acha aquilo lá terrível, e depois que você treina, e ele fala para você ir para esteira, e você faz mais meia hora de esteira. Beleza, esse foi o primeiro dia de academia que você foi. Essa é a primeira opção. A segunda opção, você conhecendo o jogador, tá? A segunda opção, vai na academia, leva o foninho de ouvido,
tranquilinho, aguinha, tal, escolhe uma roupa bonita, vai lá passear, conhece o pessoal, puxa uma conversa aqui, se você for desses de puxar conversa, né? Se você não for, fica na sua, ouve aqui uma palestra, ouve uma pregação, ouve a música que você gosta. É o seu momento, vai lá relaxar, vai se divertir. Olha que legal aquele exercício, vamos lá, vamos entender como é que funciona. Vai lá, faz um pouquinho, larga, faz outro. E aí? Essas duas opções. Aí você vai embora para casa, né? Aí essas duas opções, qual que você acha que é melhor para o seu processo de emagrecimento? Sendo que é o primeiro dia de academia e sendo que você conhece o jogador. Obviamente que é a segunda opção, porque na primeira opção você já conhece o jogador, é preguiçoso, está economizando energia e você se coloca numa situação que você não está acostumado, não é familiar, é um ambiente hostil, você se lasca lá treinando igual maluco, vai passar um mês dolorido e inflamado. Qual que é a experiência que você gerou para si mesmo? O seu cérebro falou, tá maluco, nunca mais volto aí. A minha função aqui é sobreviver. E esse maluco me colocou numa situação onde a gente quase morreu. Nunca mais volto para academia. Por isso você odeia academia. Você não conhecia o jogador e você, como técnico, se colocou numa situação impossível de gostar. Agora, na segunda situação ali, você foi um ambiente tranquilo, você esqueceu dos problemas, ficou ali passeando, brincando, conhecendo gente, ouvindo o que você gosta. No outro dia, de novo, vai se tornar um ambiente familiar, vai se tornar um ambiente gostoso. Aí você começa a botar um pouquinho de intensidade, mais um pouquinho no outro dia, mais um pouquinho no outro dia. Você vai começando a pegar gosto nisso, vai começando a fazer amizade, as pessoas vão falando, nossa, ó, você tá vindo aqui todo dia, hein? Parabéns. Aí você fica, pô, feliz. Aí você começa a ficar orgulhoso, você começa a ter anseio pelo próximo dia que você vai lá treinar de novo. E aí você começa a reconhecer as pessoas da academia fora do ambiente de academia, começa a fazer amizade, isso vai se tornando o seu novo ciclo de amizade, o seu novo estilo de vida. E aí, é óbvio, dali meses, você vai se tornar uma pessoa bem treinada, anos, pro resto da sua vida, aquilo ali vai trazer grandes benefícios. Mas é preciso saber das características do jogador e ser um técnico sábio para fazer com que o jogador goste de jogar o jogo. Nesse modelo que eu te passei aqui, é um exemplo de como você fazer o jogador gostar do jogo. Beleza? Então, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, manda para quem precisa. E aí, ao longo do tempo aqui, eu vou postando estratégias para você, como técnico de si mesmo, técnico do jogador que você é, para que você se torne um atleta, que você abandone essa vida medíocre, essa vida normal, que só busca pequenos prazeres aí, e busque algo novo, algo grande, um emagrecimento, a prosperidade, e tudo isso através da disciplina que o processo de emagrecimento vai te trazer. E eu, como já passei por esse processo e passo todos os dias, eu tenho aqui a minha foto, minha, lá de antes, que eu guardo e levo comigo, e vejo essa foto e posto ela de vez em quando, porque esse cara de antigamente é o cara que eu preciso bater nele todos os dias, que é o meu velho eu. Você precisa fazer o mesmo. Eu vou te guiar aqui, né, por essa trajetória, tá bom? Então, se inscreve no canal e tamo junto. Um abraço.